Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na reflexão de hoje, nós iremos meditar um pouco sobre o perdão. Você já parou para pensar a respeito deste assunto? O que significa perdoar? Até onde eu devo e posso perdoar alguém? Falar de perdão é falar do tema central do cristianismo. Falar de perdão é falar da cruz. Afinal, foi na cruz a expressão máxima do amor de Deus, manifestando o seu perdão a todos nós. Meus amados, perdoar não significa se esquecer, mas não sentir mais dor ao se lembrar, pois o perdão ele é a amnésia do amor. O perdão, ele é a cura das memórias amargas. Perdoar é você fazer uma faxina no seu coração. O que a Bíblia nos fala a respeito do perdão? Nesta rápida reflexão, eu quero destacar 3 grandes verdades que a palavra de Deus nos revela a respeito do perdão e que eu preciso tomar este conhecimento. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos de número 14 e 15. Jesus, em uma de suas instruções aos seus discípulos, em um de seus ensinamentos, ele vai tratar a respeito deste assunto. Ele é preciso em suas palavras, ao falar a respeito do perdão. Jesus, ensinando os seus discípulos e a multidão a respeito da oração, ele vai citar em seu ensinamento esta pequena e grande expressão que é o perdão. Então ele vai dizer: se vós perdoardes os homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes as ofensas dos homens, também o Pai não perdoará a vós. Neste versículo, Jesus deixa claro que o perdão não é uma opção, não é uma escolha que eu devo fazer, mas o perdão é uma ordenança divina. Se eu não perdoar, eu não vou receber o perdão de Deus. Ora, observando por essa questão, a impressão que nos dá é que Deus está fazendo um trocadilho. A impressão que nos dá é que Deus estaria manipulando os nossos sentimentos. Não devemos pensar desta forma, pois esta verdade bíblica, este princípio de que eu preciso perdoar para receber também o meu perdão, está enquadrado dentro do contexto da lei da semeadura. A Bíblia nos diz que tudo quanto eu quiser que os homens me façam, eu devo fazer a eles também. O que dizer de receber o perdão de Deus? Se para estar bem com Deus eu preciso estar bem comigo mesmo e também com o meu próximo. Então, meus irmãos, um dos grandes e principais princípios é verdade que a Bíblia nos revela a respeito do perdão, é que o perdão ele é uma ordenança divina, o perdão é um mandamento. Mas, quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, versículo 14 e 15, nós vamos observar, ainda neste mesmo texto, que o Senhor nos revela um outro princípio, uma outra verdade a respeito do perdão. A segunda verdade desse texto a respeito do perdão é que eu também preciso ser perdoado. Todos nós
segundo o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, e no versículo de número 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória ou da presença de Deus. A Bíblia nos revela que temos uma natureza pecaminosa. Por natureza, nós nos distanciamos de Deus. Afinal, nós herdamos a natureza de Adão após a sua queda, a natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Quando nós lemos a Bíblia, no livro do Salmo de número 51, e em seu verso de número 5, o salmista vai dizer: eis que eu fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, isso nos revela, irmãos, que nós precisamos receber o perdão de Deus. E por que precisamos receber o perdão? Há pessoas que tentam se auto-justificar por não cometer alguns delitos que são reprovados perante as sociedades. Essas pessoas se julgam na condição de alguém que é justo, e a Bíblia nos diz que Deus olhou do céu e não viu aqui na terra um justo sequer. Logo, eu preciso do perdão que vem de Deus, não somente do perdão que vem de Deus, mas eu preciso do perdão que vem do meu próximo. Sim, todos os dias estamos sujeitos a errar, nós erramos de todas as formas. Quando pensamos mal a respeito de alguém, nós temos uma tendência de julgar, de fazer um pré-julgamento das pessoas sem antes conhecê-la. Nós erramos em palavras, a palavra de Deus nos diz que aquele que refreia a sua língua, este é varão perfeito. Irmãos, todos os dias nós erramos em atitudes, nós erramos de todas as formas, e muitas das vezes, quando nós erramos, não conseguimos ter a percepção de que pode ter acontecido de termos entristecido alguém, de ter machucado alguém, de ter ferido alguém com palavras ou com atitudes. Então, precisamos receber de Deus e do próximo o perdão. Então, em terceiro lugar, o que a Bíblia nos revela a respeito do perdão? O que eu preciso saber sobre o perdão? Primeiro, o perdão é uma ordenança, um mandamento, uma ordenança divina. Em segundo lugar, o perdão é uma necessidade minha. Eu também preciso do perdão. E em terceiro lugar, Mateus capítulo 18, versículo de número 21, nós vamos observar que Pedro, em um dos momentos que estava conversando com Jesus, ele fez uma pergunta importante a respeito do perdão para Jesus. Então ele chegou a Jesus no capítulo 18 do Evangelho registrado por Mateus, e lá no versículo de número 21, a Bíblia diz assim, que então Pedro, aproximando-se dele, se referindo a Jesus, perguntou-lhes: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? 7 vezes, até 7 vezes? Observe a expressão de Pedro. A pergunta de Pedro foi importante, porque havia em seu coração uma necessidade de saber quantas vezes ele deveria perdoar aquele que ele ofendesse. Mas Pedro, ele faz uma expressão, ele usa uma expressão, e até ele vai enumerar quantas vezes na sua concepção ele acha que deveria perdoar alguém. Aí ele vai dizer até 7 vezes. Jesus, em sua resposta, Jesus deixa muito claro, e Jesus lhe responde dizendo: não somente até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, o que Jesus estava dizendo com isso?
Jesus usou uma expressão conhecida como hipérbole, né, que reflete essa expressão, né, seria o exagero, né, o exagero para especificar, né, um determinado assunto. Porém, nós vamos observar que 70 vezes 7 vai dar 490 vezes. É impossível, é praticamente impossível, ou, por que não dizer, é impossível, uma pessoa pecar, me ofender 490 vezes por dia. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que quando Jesus responde a Pedro dizendo que não somente 7 vezes, mas 490 vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu. Jesus está colocando aqui mais um princípio, me revelando mais uma grande verdade a respeito do perdão, que não há limites para que eu possa perdoar, né, para que eu deva perdoar o meu próximo, não há limite para o perdão. Talvez você pode questionar em sua mente, dizendo, mas pastor, o senhor não sabe o dano que eu sofri, a ofensa que me fizeram? Pois bem, o que dizer das ofensas que nós fazemos para com Deus todos os dias? Ora, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós em não querer nos imputar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa, pois há muito nós já estamos ofendendo a Deus. Nós viramos as costas para Deus com as nossas atitudes, nós murmuramos contra Deus com as nossas ações, às vezes até negamos ao Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus é misericordioso e nos perdoa das nossas ofensas. Que o Senhor se compadeça de nossas vidas e, através da sua palavra e do seu Espírito, Ele nos ajude para que possamos liberar o perdão. Meus amados, que Deus te abençoe. Fique com esta rápida reflexão. Se você puder, compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe o link para que outras pessoas se inscrevam neste canal. Este é o canal